Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação do terceiro episódio do podcast Casal de Negócios. Para quem está chegando no canal agora, esse podcast é um podcast onde a gente fala com casal empreendedores. Então, estou aqui com a minha esposa Cláudia. Olá, olá empreendedores. Eu sou Cláudia Lima. Hoje estamos aqui para mais uma edição do podcast Casal de Negócios, que será incrível. E estamos aqui com um casal que é da FMU. Felipe, Cineide, sejam bem-vindos. Felipe, pode apresentar um pouco, se apresentar, falar um pouquinho sobre o seu negócio? Bom, primeiro, muito prazer, meu nome é Felipe. Eu Hoje a gente trabalha, né? A gente tem dois polos da FMU, tanto eu quanto a Cineide. Sou atuante da área da educação há 14 anos já. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite, né? E vamos ver como é que vai saindo aí pra frente. Cineide. Olá, pessoal. Eu me chamo Cineide. Estou na área da educação já tem uns 4 anos, empreendendo junto com o Felipe há 7 meses, né? Assim, diretamente. E vamos lá, né? Vamos ver no que vai dar. Já Bora tá lá. dando certo já aqui. Então, Felipe, você falou que está há Legal. 14 anos na área de educação, mas não são 14 anos empreendendo pelo que a gente vinha conversando, né? Não, não. Na verdade, assim, vou puxar um pouquinho lá de Uhum. trás, né? Aham. Eu costumo falar que eu tô dentro da área da educação antes de eu nascer. Por quê? Eu tive sem conhecer, né? A minha avó, ela foi professora de educação infantil. Hoje existe uma escola com o nome dela na prefeitura de Cotia, Alter Nascimento Macei. E desde então, a educação está no sangue. Minha mãe é professora, meu irmão, minha esposa. Então, tem muito englobado. Eu comecei na educação a partir da secretaria. Então, eu trabalhava numa secretaria de um colégio. E aí, quando faltava algum professor, sem ser formado, sem nada, vai lá cobrir aquele professor. Ok. Daí para então, fiz a minha primeira formação, né? Primeira formação em educação física. E dentro da faculdade, eu tinha um professor chamado Ricardo, que eu peguei ele como inspiração. É um cara que ele fez licenciatura em educação física, assim como eu fiz, e ele dava aula na faculdade. Então ele fez licenciatura, fez uma pós-graduação e dava aula pra gente. Só que ele era muito desenrolado, então ele sabia falar sobre vários assuntos diretamente. E aí começou a paixão real da educação, né? De eu falar, putz, eu gosto da sala de aula, eu gosto de ensinar, eu gosto de aplicar e tudo mais. Depois disso, eu fui fazendo especializações, né? Então, eu sou Uhum. psicomotricista, educador físico escolar, depois eu fiz uma MBA em gestão educacional. E aí, nesse meio tempo, né, eu trabalhava num colégio e era tutor de uma universidade. Dentro dessa tutoria, passou um período, eu fui convidado para ser coordenador dessa mesma universidade. Legal. Desse mesmo polo universitário que fica em Cotia. Muita coisa boa eu aprendi, muita, muita mesmo, senão eu não estaria aqui hoje, né? E algumas coisas eu sentia a necessidade de melhoria, né? Um dos exemplos que eu uso é que tinha o período de provas presenciais, onde acabou o papel sulfite, umas 2 vezes, e eu ligava para a gestora e falava, eu preciso de papel sulfite. E ela falava assim, me manda 3 orçamentos. Tá bom, mandava 3 orçamentos e nada acontecia. E o papel sulfite acabou, e a semana de prova correndo, feito louco. E eu falei, então vou ter que comprar. Tirava do meu bolso, comprava, mandava nota para ela, e eu não era reembolsado. E eu falei, um polo educacional universitário, não pode faltar o básico. Papel higiênico faltava, papel sulfite faltava, algumas outras coisas faltavam e eu tava Uhum. comprando. E eu falei, não. Então, bate o martelo. Montei o primeiro projeto, mesmo, o projeto de abertura de polo. Comecei a mandar para várias universidades. Para minha surpresa, todas elas foram aprovadas. Eu Nossa, que amei isso, porque bacana. eu falei, nossa, então o projeto tá legal. Aham. Só que uma me chamou bastante atenção, que estava em um momento de expansão, onde eles estavam mostrando que existia uma mudança, que foi a FMU. Então, em outubro de 2022, foi quando a gente inaugurou o primeiro polo da FMU. Essa tratativa já vinha há uns 2 meses atrás, né? Uhum. Então, em outubro foi quando a gente realmente terminou de montar o polo, né? E começou a caminhar, real. A Cia, ela sempre esteve comigo, mas ela estava, por uma boa parte do tempo, nos bastidores.
né? Então ela conhecia o imóvel, ela via que muita coisa eu montei, literalmente. Sim. Então já vou deixar o convite aqui para quem não foi, o Du e a Cláudia conhecem, né? Mas o balcão foi feito à mão mesmo, por mim. Aham. A parte de informática foi feita por mim também. Então bastante coisa ali eu coloquei a mão na massa, porque era um sonho, Que né? O legal. sonho de empreender, Aham. né? E a Si sempre falou assim, vai dar certo. Né? Tem a história da escola, depois eu vou deixar ela contar um pouco, que é a escola que eu queria montar, e ela falou, não vai. Ela falou, não vai dar certo. Mas depois de um tempo a gente entende o porquê que não vai dar certo, né? Uhum. São nichos diferentes, são investimentos diferentes, Sim. retornos diferentes, então, E ela já tinha essa visão também, né? E veio para deu esse start, olha, não segue por esse caminho. E você vê como exatamente. que é importante ter essa troca, porque ela já tinha, você já sabia, já sentia ou já tinha a percepção de que não daria certo. E aí vocês seguiram por outro caminho. Exatamente. Eu já, Bom. já queria pegar um ponto que você colocou aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam que para empreender você tem que abrir uma empresa. E na verdade não. Você pode começar já a empreender dentro da empresa alheia. O Felipe é um exemplo pelo que ele está falando, a Cláudia eu trago como exemplo também. Por quê? Porque o Felipe via lá que estava faltando papel, que estava faltando papel higiênico, papel sulfite, e ele falou: não, eu vou fazer acontecer. Ele estava empreendendo ali, porque isso é empreender, é fazer as coisas acontecer. A Cláudia também, ela vem do CLT, e dentro das empresas que ela trabalhava, ela também não se limitava àquilo ali. Porque às vezes você contrata um funcionário, vocês têm funcionário hoje, a gente tem funcionários Sim. também. Você contrata um funcionário e ela fala assim, é para você fazer isso, isso e isso. Eles vão fazer só isso, isso e isso. Se você precisar fazer um a mais, eles não vão fazer. E isso é empreender, é você despertar aquele a mais, falar, meu, vou fazer isso daqui, porque aí você cresce também dentro da empresa, né? Uhum. E aí isso você leva para a vida, né? Porque todo e qualquer conhecimento a gente leva para onde a gente for e aí você vai despertando tanto o empreender, porque muitas vezes a gente não tem. Eu não tinha, eu sabia traçar algumas coisas nos negócios nos quais eu estava, que não eram meus, mas eu queria sempre mais. E eu não entendia que, de repente, eu poderia ter essa veia empreendedora, porque eu sempre fui muito do CLT. Eu preciso ter Sim. carteira assinada, eu preciso ter aquela falsa segurança. Então, por um aculturamento que a gente já traz, então eu tinha muito isso. E eu não entendia que isso já era uma forma até de ter uma veia empreendedora. Porque se eu cuido de um negócio que ele não é meu, mas eu cuido como se fosse, então peraí, eu já tenho ali uma veinha empreendedora. E que eu acho que foi muito do que aconteceu com você, pelo que você relatou aqui pra gente, né? Assim, você já, pô, faltar o básico? Não, se tá faltando o básico, alguma coisa tá de errado. Então é muito importante já ter mesmo que você de repente não vá montar o seu negócio, mas já ter essa sensibilidade de que se eu estou aqui, eu vou ter que executar o meu melhor e o que que eu posso ter como um olhar mais de negócio mesmo, né? Porque aí quando a gente vai para o nosso, você já vai com uma certa bagagem. Isso aqui eu não quero para o meu negócio e isso aqui eu aplico no meu negócio. Sim. Claro que sabendo no dia a dia, a gente sabe dos inúmeros desafios que passamos, né? O empreender não é um mar de rosas, não é tão simples quanto parece ou quanto pintam. Só quem empreende é que sabe das dificuldades e desafios, mas a gente já vem com uma outra bagagem quando você começa a atuar num negócio que não é seu, como se ele fosse, e cuidar daquilo como se ele fosse seu. Sim, foi exatamente isso, né? O que o Felipe percebeu, ele pegou essa experiência não tão positiva que ele já tinha, da onde ele estava trabalhando, e começou a aplicar, né? Peraí, se eu já estou gerindo aqui, eu consigo gerir o meu próprio negócio. Foi isso. E como foi dessa aprovação, que todos aprovaram o seu projeto, até você falar, não, agora eu vou fechar negócio, né? Você dá esse passo. Olha, a gente passa por algumas provações, né? Porque até o fato do sonho e a realidade existe Sim, uma trajetória. um abismo. E aí, quando eu passei dentro desse mesmo período, né, dos 2 meses ali, onde da aprovação até a abertura, a gente passou por um monte de imóveis. E assim, eu e a Si, a gente ia na cara mesmo, vou lá visitar, tal, fomos visitar. Visitar outro, e um deu certo. Na hora de fechar, ele cancelou. Já Nossa. estava tudo certo, documentação pronta, e aí ele virou e falou assim: não, eu não quero mais o calção. Agora eu quero que seja seguro fiança. Só que
Como polo educacional é uma coisa que tem aí 8 anos de vida, vamos dizer assim, né, EAD. Algumas empresas que fazem essa parte do seguro fiança ainda não veem como uma empresa fixa, né, como uma empresa que pode vir a mudar rápido e eles percam. Não é muito assim hoje, tá muito bem estruturado, né? Mas o seguro fiança ele não aprova fácil. E aí eu falei, putz, eu já tava com calção na mão, já tava com o contrato, já tinha mandado pra FMU, o contrato da FMU já tava redigido também, e agora eu preciso procurar outro lugar. Assim, do nada. Em uma semana, eu trabalhava no colégio, atravessei a rua, vi que tinha uma placa de locação, e falei, vou lá bater. Tem alguém mexendo lá, alguém pintando. Uhum. Toquei o interfone, entrei, e, e era o seu Campos. Seu Campos é o dono do prédio, Uhum. que ele mesmo estava pintando. Falei pra ele a real, falei, olha, eu tenho isso de calção. Eu tentei fazer uma alocação agora, não deu certo, tal, tal, tal. Abri a história completa pra ele e eu falei, tenho o sonho de abrir o polo. E ele falou, então tá bom. Você tem isso de calção? Então pode me dar e o prédio é seu. E eu falei, caramba, e E agora? agora? Qual é o próximo passo? O que que eu faço agora? Aí eu falei pra ele, então tá bom, o senhor monta o contrato pra mim, me manda e tal. E nessa eu fui pra casa já eufórico, falando pro assistente, eu falei, achei o lugar, só que agora, na frente do colégio que eu trabalho, também tem uma faculdade, o que que eu vou fazer e tal? E aí ela falou assim, vai dar certo. Se deu certo dessa forma, Uhum. é porque Porque Deus tinha Era colocou pra no lugar. ser. Era pra ser. Exato. E aí nessa, tá, ele mandou o contrato, a gente assinou, deu tudo certo. Aí a FMU falou, agora você precisa do AVCB, né, dos bombeiros. Falei, tá, não tenho. E agora? Volta eu ligar pro seu Campos. Fala, seu Campos, eu preciso de documentos tal, 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 tal para fazer o AVCB. E ele me respondeu da seguinte forma: eu faço para você e aí a gente divide em três. Que o imóvel são 2 andares e ele falou: e como o imóvel é meu, eu pago uma terceira parte também. Eu falei: caramba, que legal, porque o AVCB é de R$ 3.000, né? Uhum. Aham. Aí eu falei: nossa, que legal. Então ele desenrolou tudo, desde os extintores, o AVCB, e me entregou o documento pronto e eu só repassei a parte que ele pediu. Eu falei: nossa, é muito para ser aqui. Não Sim. tem Tinha nada que que ser tá ali. dando. Uhum. Exato. Talvez tivesse dado certo no primeiro lá, imóvel, não se tivesse essa facilidade do AVCB, encontrasse essas dificuldades lá na frente, Sim. né? Exatamente. E é uma das exigências do MEC, Uhum. né? Aham. Que tem que ter o AVCB, tem que ter o alvará da prefeitura, funcionamento educacional, tal, Uhum. tudo. E aí foi tudo dando muito certo, né? A gente não nem abre muito essa história geralmente, né? Porque o pessoal fala, eu já ouvi muito essa frase assim: "Ah, mas você abriu na frente de uma faculdade?" Então, era pra ser Era ali, pra ser. Era. né? Não foi que eu falei: "Ah, eu tô desafiando você". Não, em Uhum. nenhum Não, até porque momento. a gente procurou bastante, né, antes de ser ali. Ali Sim. foi um achado que estava mostrando pra gente que tinha que ser ali. Tava na nossa cara e a gente não via. E essa questão de ser do lado da faculdade, para quem não empreende, às vezes tem essa visão mesmo. Nossa, ele abriu uma faculdade do lado, um polo do lado de uma faculdade, mas na verdade o Burger King, por exemplo, ele sempre abre do lado do McDonald's. E por quê? Porque o McDonald's investe, faz a pesquisa de campo, e aí quando o McDonald's abre, o Burger King sabe que ali já está validado e ele vai lá e abre do lado. Por quê? E tem público para todo mundo, na Sim. verdade, né? Exatamente, é assim que a gente pensa também. A gente teve ali uns entraves, né, por ser ali do outro lado da rua. Uhum. Mas foi o que a gente disse, gente, existe público para todo mundo, mercado para todo mundo, não tem que ver como uma concorrência. Tem espaço para todo mundo. É. E por que não ter uma relação de parceria, né? Exato. Enxergar o concorrente como um parceiro. De repente, você pode passar a ter uma relação mesmo de parceria, de troca, e não enxergar tanto como uma concorrência, como aquela coisa de disputa, porque tem mercado para todo mundo. A Exato. gente pode ir junto, né? Na verdade não é Assim. concorrência. Ele vê como concorrência, mas não é. Ah, Por quê? entendi. Hoje ele tem 4 cursos do presencial. Eu tenho 0 cursos do Do presencial, presencial. né? Eu só tenho o curso Uhum. EAD. Hoje o nicho EAD dele é de pós-graduação. E o meu nicho ele tem os dois, graduação e pós-graduação. Então, sempre que alguém pergunta assim, olha, eu quero continuar fazendo curso de pedagogia, mas queria presencial. Então eu tenho a possibilidade de falar, olha, eu tenho a FMU que está lá na Liberdade, ou eu tenho essa aqui do outro lado da rua. Sim. A gente costuma indicar eles, Então não tem inclusive. Entendi. essa Olha questão aí. de tipo, É isso, né? É essa relação de ganha-ganha sim, e que acaba sendo, mesmo que não
combinado uma parceria, mas a partir do momento que vocês indicam, né, olha, tô te indicando, não falo nem de troca financeira, não é isso, Exato. né? Mas assim, se eu posso ajudar o outro, o retorno para mim também vem de alguma forma. Sim, Então, por que não ter essa relação de colaboração? E de fato não são concorrentes, né? é, Não tem a mesma coisa exatamente. que vocês e tem mercado para todo mundo. Exato. O Felipe, eu abri meu escritório 12 anos atrás e bati muito cabeça, né? Quando eu abri o escritório. Eu fiquei 9 meses para fechar o primeiro cliente. Como foi esse início para você? Olha, como eu já estava no nicho, né? Como eu já era coordenador, então eu tinha uma base de como trabalhar, né? De Legal. como. Eu falo que assim, o bom de eu ter começado na tutoria é que eu passei da tutoria para a coordenação e tive que abraçar a recepção também. Porque foi o mesmo período que teve uma troca de uma funcionária da recepção e não tinha por quem ficar. E aí sobra para o coordenador. E aí eu acabei conhecendo todas as fases da outra universidade. Então, quando eu cheguei lá, eu sabia qual era o processo de trabalho, né? Não sei se muitas pessoas usam esse termo que eu usei, mas o processo da primeira inscrição até a matrícula, né? Você já Existe tinha um feito um processo. estágio, né? Praticamente um Isso. estágio que você já tinha feito na Então, o meu prática. maior trabalho naquele momento era ensinar as pessoas que estavam comigo, que nunca tinham trabalhado na área. Então, tá. Criei um script de como que a gente faria esse atendimento. Atendimento por escrito, mas sempre focando no humanizado. Porque eles já estão fazendo o EAD. O EAD ele é muito solitário. Onde a pessoa se inscreve para estudar e tá na casa dela e é só ela e o computador. Então eu falei, e se a gente pegasse do EAD e tornasse algo um pouco mais palpável, né? Onde a pessoa pode vir até o polo, pode estudar no polo, usar o Wi-Fi, tem diversos espaços lá que são importantes para eles poderem usar. E o atendimento precisa ser um atendimento que a pessoa sabe que existe uma pessoa, né? Que o candidato sabe que existe alguém que está acompanhando, que vê se, por exemplo, vou tirar uma nota baixa, e agora? E agora a gente vai entrar em contato para a gente resolver, para a gente ver o que a gente pode fazer. Em muitos lugares eu vejo que, tirou uma nota baixa, parabéns, próximo semestre você recupera, você se vira para fazer DP, que não é o nosso caso. Uhum. A gente sempre tenta ajudar de alguma forma. Então, o início, o maior dificuldade do início foi entender como que eu passaria esses processos que eu já sabia para os demais, né, para quem trabalha comigo, e eu estava em uma outra posição, né? Então, eu fiquei durante um ano como coordenador mesmo. A Beatriz, que é minha irmã, ela ficou como recepcionista do período da manhã e a gente tinha uma outra recepcionista do período da tarde. E aí eu falei, tá, só que agora eu administro, eu recebo, eu pago, eu tenho o imposto da. E agora? E agora, dá-lhe pesquisa, né? O bom é assim, eu me vejo como uma pessoa que eu gosto de estudar. E não estudar ao ponto de, tipo, falar, eu preciso então fazer uma pós-graduação em administração para eu aprender. Seria bom, mas eu precisava de algo rápido, porque já estava rolando a empresa, já estava Uhum. funcionando. Então eu comecei a pesquisar como que funcionava, como que eu pagava imposto, ainda entrava no MEI por conta de valor de repasse. E aí eu falei, depois, quando atingir o teto, como é que eu vou passar para ME, tudo. E foi indo. A gente tem um amigo que ele ajudou bastante na questão de. Eu falo assim, como não falir, vamos dizer assim. Né? Por quê? A partir da hora que você tem um valor entrando na sua conta, você fala assim: olha, agora eu tô rico. Só que o rico tem que Opa! pagar aluguel, tem que pagar funcionários, tem que pagar o E não imposto da misturar as coisas. prefeitura. Não misturar. Então, mesmo É. que uma coisa que eu falo que eu acertei muito, e que hoje eu vejo que tem pessoas da minha família que não fazem isso, da minha família não, dos meus parentes, que não fazem isso, é ter a conta separada. Uhum. Conta empresa é da empresa, conta Felipe é do Felipe e pronto. Por quê? Por mais que dentro de casa a Cis seja minha sócia direta, né? Dentro da empresa também, mas dentro de casa é minha sócia de vida. E lá a gente não tem essa separação de dinheiros. Dentro da empresa, sim, precisa. Então, o que eu preciso investir para marketing é do marketing. O que eu preciso investir pro para gastos do mês, né? Que Uhum. são os papéis, papel higiênico, limpeza, faxineiro, tudo. Então, são gastos que são separados. E foi isso que eu tive que pegar ali nos 2, 3 primeiros meses rápido. E é uma coisa que eu vou falar que parece que já estava em mim. Eu só nunca tinha aplicado, só nunca tinha visto como que era na prática. Uhum.
Então hoje eu consigo falar assim, poxa, eu preciso abastecer e tô com o dinheiro contado. Tem o dinheiro da empresa? É da empresa. Eu vou abastecer com o dinheiro contado. Porque é o da empresa. Eu não posso falar assim, vou fazer um empréstimozinho ali, porque esse empréstimozinho vira outro, e vira outro, e vira outro, e nunca volta. É. Então, o da empresa é da empresa, o meu é meu. Eu tenho O que eu falo é assim. Lógico que existem vários nichos de empresa, né? Mas no meu caso, eu tenho uma retirada por mês. Porque o resto da empresa precisa ficar na empresa. Né? Assim como a Si também e tal. Então, é o jeito que eu faço para administrar. Tem empresas que eu vejo que retiram semanal. Também não é uma má ideia, né? Desde que seja um produto que venda semanal. Uhum. Então é algo que eu penso assim que seria interessante. É bem interessante você trazer isso. Eu fico até orgulhoso de ver um empreendedor assim, porque hoje eu me tornei mentor de negócios, né? Com meus negócios, eu quebrei muito a cabeça e falei, meu, tudo isso que eu passei aqui, eu não quero que os outros empresários passem também. Então, o que que eu posso trazer para ajudar esses empresários? Então, me tornei mentor de negócios. Eu pego empresas que têm 10, 15 anos de mercado para dar mentoria e eles não fazem a separação das finanças. Mas isso aí é o básico. Acho que a primeira coisa que o empresário tem que fazer é separar. Falar, não, isso aqui é dinheiro pessoal, isso aqui é dinheiro da empresa. Tanto que a gente faz a separação, que eu cuido da financeira da empresa e a Cláudia que cuida das finanças pessoais hoje, para poder ficar bem Legal. separado mesmo. Tudo. Se perguntar para mim, as contas da casa tá pago? Prestação do apartamento, água, a luz tá tudo pago? Eu falo, tá, acredito que tá, porque eu confio nela. Mas não é que eu sei realmente que tá lá. Eu falo, não, tá tudo ok, pela confiança que eu dou nela, mas eu não tenho controle nenhum. Hoje ela cuida das despesas da casa e eu cuido das Legal. finanças da empresa. Então é bem separado. A conta das finanças da casa é uma e as contas da finança da empresa é outra, que é totalmente separada, né? Totalmente E dá super separado e dá certo, né? super certo. Isso é Sim, a legal. gente não mistura. E é muito do que você falou, assim, é o dinheiro da empresa, porque a gente vê muitas pessoas fazendo do dinheiro da empresa, o meu salário entrou um pouquinho mais aqui nesse mês, é meu. Não é que é meu salário, né? É meu. Entrou na empresa, mas é meu. Não, é da empresa. Então é muito importante ter essa separação, porque aí você passa a entender que de fato, você tem que ter uma retirada ali, seja ela mensal ou semanal, dentro do que faz sentido para cada negócio e para cada pessoa, mas é importante entender que o dinheiro da empresa é da empresa e a sua retirada, o seu prolabore ali é uma outra coisa, né? E não misturar. Então, para a gente funciona super bem, assim, fazer essa divisão. E ele cuida das finanças da empresa, eu cuido da casa, e é o nosso dinheiro, mas eu que fico responsável pelas despesas da casa. E ali, com o nosso dinheiro, eu cuido de toda a parte financeira. E eu não tinha esse controle. Eu nunca tive uma educação financeira. Então, para mim também foi muito desafiador. E eu passei a cuidar, planilhar de fato a todos os gastos, puxo lá o extrato, vou colocando diariamente o que eu estou gastando, e aí eu começo, mas peraí, isso aqui não está gastando demais aqui. E aí você começa a fazer até análises. Então é bem interessante, porque você também começa a ter mais um controle financeiro do seu dinheiro, né? De para onde está indo. É importantíssimo ter essa separação. E parabéns por vocês já separarem e ter esse controle, porque não é o cenário da maioria. E eu queria fazer uma pergunta para a Cineide. Oi. Porque no meu caso, Cineide, quando eu comecei a empreender, eu também comecei um pouco parecido com o Felipe. Eu comecei a empreender sozinha e a Cláudia sozinho e a Cláudia no CLT. Mas acaba que, como a gente é um casal, ela já empreendia comigo ali, mesmo não estando dentro da empresa, mesmo estando no CLT. Como foi isso para você quando começou a empreender? Se você já empreendia mesmo estando no CLT, porque eu acho que é natural isso, pelo menos pra gente foi muito natural, né? Ela estando no CLT lá, mas ela estava envolvida com os negócios, porque o negócio é nosso, na verdade, Sim. né? E como que foi a transição também para você estar 100% na empresa, né? Como que era quando você estava no CLT ainda? E como que foi depois que você, quando virou essa chave e falou, não, agora eu vou vir definitivamente? Sim, assim como o Felipe falou, né? Mesmo eu estando no CLT ainda, desde os primeiros trâmites eu estava ali junto, né? Dando todo o apoio, suporte emocional e físico E tudo. e tudo. A gente estava junto, a gente foi atrás de todos os. Do imóvel, do investidor, que assim, eu acho que foi um ponto-chave para a gente também, um amigo nosso que acreditou na gente, né? Porque a gente pensa assim também, né? Tá bom, quero empreender, né? O meu caixa ali não comporta, o que a gente tem hoje não comporta no que a gente vai investir, porque é um investimento alto,
Você vai abrir um negócio e você se depara com um monte de taxas e Uhum. tributos e coisas que você tem que montar que tem um custo alto, né? Sim. Que assim, a gente montou o polo, só que tudo que tem dentro do polo foi investimento nosso. O Felipe, ele colocou muito a mão na massa na questão da construção, porque ele tem essa habilidade, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Ele tem essa habilidade e a curiosidade de pesquisar também, procurar, então ele consegue desenvolver várias coisas manualmente. Então, ali a gente já teve uma redução de custo. Mas o investidor que foi um amigo nosso, a gente procurou outras pessoas que a gente sabia, que a gente confiaria e que a gente apostou que confiaria na gente também, e a gente levou ali um tapa na cara, literalmente. E aí a gente teve uma pessoa que a gente chegou e falou assim: olha, é um sonho nosso, mais do Felipe do que meu, e aí eu abracei o sonho dele, e a gente quer investir. Só que a gente não tem esse dinheiro inicial para a gente investir. Você confiaria, em ser o sócio investidor, né, na parte financeira? E ele topou de cara. E tanto que a gente ficou assim, e agora? Também, da mesma forma como veio, assim, como eu digo que foi coisa de Deus, vir o imóvel, Uhum. o nosso sócio também, que ali ele virou um conselheiro, Uhum. e ele já tem o próprio negócio dele também, ele deu dicas. Eu acho que isso também foi crucial, assim, para a gente poder conseguir alavancar cada vez mais, né? E aí eu ainda estava, né, respondendo sua pergunta, ainda estava CLT, e seguindo ali o Felipe nos bastidores, na montagem, no que era possível. Dentro de casa também a gente acabava, né, nessa de, não vai levar trabalho para casa. Uhum. Mas a gente acaba conversando, não tem o que fazer. Não tem como. E, as decisões eram tomadas assim. Mesmo eu tendo as minhas tarefas, né, que eu também atuava na área da educação já, como professora de sala de aula mesmo, dos pequenininhos, educação infantil. E eu senti a necessidade, né, passei por um período um tanto turbulento na escola, que eu precisei me ausentar. Fiquei afastada um período, de 2, 3 meses. E aí o Felipe teve a ideia, falou assim, opa, né, ele teve o convite também e teve a ideia de abrir um novo polo, né? E aí ele falou assim, esse polo é você que vai cuidar. E eu não acreditava, né, que eu tinha essa capacidade de gerir um Uhum. negócio. Eu acreditava nele, eu apoiava, eu colocava as minhas fichas nele, eu tava ali dando todo o suporte para, vai lá, você consegue, Aham. eu tô junto com você, estamos juntos, nós conseguimos, mas e agora? Não, ele falou, você vai, eu confio em você, eu vou te treinar, porque, tipo, eu nunca fiz isso. Gerir uma sala de aula é uma coisa, né? É, Porque ali você tem todo um trâmite, toda uma sim. didática. Eu estudei para isso, nunca fiz gestão, né? Em si, mesmo tendo a gestão da sala de aula que a gente atua, é diferente de uma empresa. Sim, de gerir um negócio, né? Exato, Por de onde que gerir eu um, começo? exato. E a gente começou também, assim como foi do primeiro polo, do Uhum. zero. Começamos do zero ali, da procura do imóvel, da montagem do espaço, do que a gente precisava. Foi assim um pouco mais fácil, porque já tinha a primeira experiência ali do primeiro polo, Uhum. né? A gente não teve tanta dificuldade na montagem física, mas foi surgindo ali uns desafios de ideias, né? Que a gente fala que tem conflitos, não tem como não ter conflitos, são pessoas que pensam diferentes, mesmo a gente seguindo o mesmo nicho ali, nicho de segmento de trabalho, que é os polos FMU. Eu e o Felipe, a gente pensa diferente. Então, a gente concordava em muita coisa e discordava em muitas Em coisas. outras. E a gente tinha que chegar num consenso. Teve conflitos, teve momentos que não foram fáceis. E é assim que a gente tenta seguir, um dando apoio pro outro, né? Aham. Respira e vamos lá. E aí foi quando eu saí de vez, né, da CLT, em outubro de 2023. E aí a gente falou, não, vamos abrir, vamos. E fomos construindo ali, um ajudando o outro. E o Felipe me treinou. E eu acho que também, assim, é uma coisa diária, né? Eu falei assim, e agora? Eu tentei fazer tudo de uma vez. Ele falou, calma, respira. Eu falei, é uma experiência de 4 anos para passar em 4 dias. Não É, é fácil, então calma. não. Vamos que eu vou Eu passando queria pegar conforme. tudo de uma vez. Ele falou, calma. Quando eu entrei, eu fiz.
Eu passei pela parte da recepção, eu passei pela parte da coordenação, eu passei por treinamento do pessoal, porque assim, quando a gente inaugurou o Polo da Granja, era só eu e o Felipe me Uhum. dando todo o suporte. A gente não tinha funcionário porque a gente não tinha caixa ainda para ter funcionário. O Polo ainda não estava se pagando. Sim. O outro polo estava pagando esse polo para poder Uhum. começar. E aí ele, calma, respira, e eu querendo fazer acontecer logo. Calma, não é assim. E aí a gente tá levando ainda, né? Aham. Tá bom, escutei. A gente tem que chegar num. A gente tem que escutar. O casal é Sim, isso, né? é isso. Gerir um negócio em casal, a gente precisa estar firme ali, eu acho que na base, primeiro, familiar, né? Da nossa casa, para a gente poder investir num negócio, porque talvez aí, com o negócio, acaba até o relacionamento. É verdade. Se não souber ali administrar tudo que acontece dentro de casa e ouvir o outro, né, respeitar o outro, enquanto até a pessoa ali que sabe mais do que você tem uma experiência já de negócio e eu não tinha. Uhum. Aí abaixar um pouquinho, né, a É. bola, ter um pouco mais de humildade, foi difícil para mim. Confesso que foi bem difícil. Mas o Felipe deu a mão para mim ali, eu tô com você, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar e você é capaz. E estamos juntos, estamos crescendo, os dois polos estão crescendo, graças a Deus, né? E um dando suporte pro outro. Essa questão que você falou de vocês serem diferentes, eu acho que é até importante no negócio, porque que nem eu sou de finanças, a Cláudia é de pessoas. Essa semana ela falou pra mim, tem um colaborador lá que eu acho que você precisa dar uma ligada pra ele, conversar com ele, eu tô sentindo que ele precisa disso. E aí eu liguei pra ele, conversei com ele, no dia ele até me agradeceu, né? Ele me mandou uma mensagem agradecendo, meu, aquela ligação foi muito importante. Mas ele nem sabe que a ideia é dela, porque ela é de pessoas, eu não tive essa mesma sensibilidade do que ela. Minha parte é mais as finanças, o 2 mais 2 é 4, Números. os números, né? E ela tem mais essa sensibilidade. Então é muito importante quando tem habilidades diferentes. Essa questão não é ruim o que você traz, né? Porque se todo mundo gostasse do azul, o que seria do vermelho, né? Uhum, Então eu exatamente. acho que as habilidades acabam se complementando, né? É isso mesmo. A gente vai se complementando nos negócios, porque é muito diferente quando você decide empreender junto. É diferente, assim, você vem para um outro universo. E aí são os desafios, tanto do empreender em casal, porque as ideias, cada um pensa de uma forma, e aí como que a gente ajusta, né? Por isso que a gente tem que ter muita troca, muita conversa, porque como que a gente ajusta isso para não impactar, não influenciar também no casamento? Porque somos uma pessoa. E não adianta, assim, tem algum atrito, depois vai estar tudo bem em casa? Ficou lá e depois vai estar tudo Virar a bem em casa? chavinha. É Não difícil. é É, assim, né, que a coisa funciona. Então, é um desafio também empreender em casal. E aí a gente tem que sempre estar ajustando, porque cada um pensa de uma forma, cada um vai trazer uma ideia. Foi muito legal o ponto que você trouxe, assim, precisei baixar a bola também. É importantíssimo, porque às vezes a gente vai sempre aqui, né? Não, mas o caminho é esse. E não, ele já vinha empreendendo, então ele já tinha uma certa experiência. Algumas coisas que ele já tinha até executado, de repente, ele já sabia o caminho. E aí é isso mesmo, assim, deixa eu escutar e tentar seguir, porque eu acho que vai ser melhor pra gente como um todo, né? Como um casal. Então faz muita diferença a gente ter essa troca, essa parceria, conversa, porque é muito desafiador o empreender junto. Então é bacana, assim, ter essa troca. Teve a questão da escola, né? Que foi assim. A Ci tinha saído de uma empresa. Tinha saído de uma empresa e tinha o sonho de montar uma escola. Escola de educação infantil, porque é o Tá. nicho que eu tava naquele momento. Aham. E aí ela falou, tá, recebi a rescisão, vamos investir, compramos. Tinha uma outra escola que tava fechando e ele tava vendendo tudo da escola. E ela falou, tá, pega o dinheiro e investe tudo. E a gente comprou tudo de dentro da escola, colocamos na nossa garagem e ficou lá parado, porque aí em seguida entrou a pandemia. Foi. Aí ficou parado um pouco, e aí essa ideia inicial, ok, só que ficava ali, matutando. E agora? Como é que eu vou abrir? Como é que eu vou abrir? E aí ela falou assim, olha, né, não com esse charme todo, desculpe a palavra. Ela virou e falou assim, não vai dar certo. Eu falei, mas por que não vai dar certo? E aí, pra mim, eu falo, meu Deus, que pessoa negativa, tal, não sei o quê. Só que aí ela me mostrou, não em números, mas uma visão mais de cima, né? Uma Uhum. visão um pouco mais ampla do que eu tava vendo. Pra mim era assim,
igual o Du, abrir a escola, é isso que eu vou gastar, isso que eu vou gastar, isso que eu vou receber, isso que eu vou receber, e dá Aham. dinheiro. Você foi totalmente no Maravilha. racional, né? O que é mesmo o homem, assim, racionalizando, vai muito Sim. pelo racional. E ela Aí, já veio com uma visão de fora, mas isso. dentro do emocional. Aí ela virou e falou, olha, dentro de uma sala de aula precisa de uma professora e de uma auxiliar, porque a gente não pode deixar as crianças sozinhas. Não adianta contratar qualquer professor ou qualquer auxiliar. Tá, se você quiser montar 4 salas, então a gente tem que pensar em pelo menos 8 pessoas. Precisa de uma cozinheira, de uma faxineira, de alguém para receber também. Aí eu falei, nossa, 8, 9, 10, 11. 11 pessoas, 11 funcionários para Oi. pagar. Tá, ela falou, ainda precisa encontrar um lugar que comporte tudo isso de Comporte. criança. Aham. Cada sala pode ter no máximo uma quantidade de crianças e tal. Eu falei, nossa, a conta não tá batendo com a minha, né? A conta de gasto tá maior do que a de ganho nesse momento, assim, absurdamente alta. Aí ficou lá guardado tudo, até que a gente montasse o polo. Por quê? A parte do Kids, a gente tem dentro do Polo FMU, né? Uhum. Tanto um quanto o outro, a gente tem área Kids, que é pra quem tiver filhos mesmo, pode trazer. E aí ela falou, vamos usar isso aqui e o restante a gente vende. Aí, quando meu coração tava apertadíssimo, Nossa. mas eu falei, tá, né? Eu tô realizando o sonho de conseguir empreender, então chegou a minha vez de falar, ok, então vamos. E aí, pra nossa sorte, foi uma coisa super rápida, né? Porque teve um rapaz que ele tava montando uma escola em Cotias, a gente postou, em 15 dias ele falou, não, o que que você tem aí? Aí eu falei, mandei a lista toda, ele falou, ah, então tá bom, então eu vou buscar tudo. E o mais legal é assim, o que a gente pagou, a gente recebeu. A Uhum. gente não teve nem perca e nem ganho nessa questão. Então, tudo que a gente investiu para pegar os itens da escola, a gente repassou no mesmo valor e aí ficou elas por elas. Mas a realização do sonho do primeiro negócio estava acontecendo, né? E ela teve muito mais Essa essa percepção. percepção de que não ia, antes de que eu começasse o investimento e no meio do Uhum. caminho falasse, putz, e agora? Acabou o dinheiro, É. não tem como, né? E E, olha que. e demorou pra ele entender, tá, gente? Não foi assim uma virada de chave, assim, ah, tá bom, tudo bem, Não. Levou um tempo. ok. Não, levou um tempo ali até cair a ficha dele entender que é o mesmo sonho, você tá dentro da área educacional, né? E de uma parte que, inclusive, né, se fosse montar a escola, ele contaria mais comigo naquele momento e eu não poderia, porque eu ainda estava Uhum. presa à CLT e Sim. eu tinha aquela questão, igual você falou no começo, de ter uma segurança financeira, porque assim, quando a gente vai investir, é um tiro no escuro. A É. gente não sabe quando que vai ter esse retorno, né? A gente tem ali, tem cálculos, previsões, né, orçamentos e tudo mais, mas a gente não sabe de fato quando que vai ter o retorno. Uhum. Pode ser que dê certo, pode ser que Pode ser não que dê. não. E aí eu tinha ainda esse apego com a segurança ali do CLT, porque todo mês eu vou receber, eu tenho ali uma segurança, se eu trabalhar direitinho, eu recebo, do que o investimento. Então eu ainda tinha esse receio de sair. E eu ainda estava CLT e ele querendo investir também, mas ele ainda também estava CLT. Tanto que quando abriu o primeiro polo, ele trabalhava meio período em escola e meio período no polo, né? Até a gente ter a segurança financeira ali dos dois conseguirem sair, administrar a casa, administrar Sim. o negócio, né? Com segurança mesmo. Demorou um pouquinho, gente. Não Uhum. foi fácil, Não não. foi uma Não é, virada de não chave foi, assim, É. não de um foi dia uma para o outro. fácil assim, rápida, não. Foi, Foi um foi um processo. processo. E é um processo, eu acho que tem que ser É, interno primeiro, né, para que isso. dê certo. E até de assimilar, né, as informações, porque assim, olha que interessante, você não empreendia, você ainda não, você estava CLT, não estava dentro do negócio propriamente, mas você de fora teve essa visão, o que acontece muito, né, das vezes as pessoas estarem de fora e ter uma outra visão do negócio do que quem está dentro ou quem tem ali a ideia. E você estava vendo de uma forma totalmente racional. É isso aqui, isso aqui, isso aqui vai dar certo. E aí, ela que já empreendia, não, estava no CLT, mas de certa forma tinha uma visão ali empreendedora do negócio, no sentido de que você atuava com as crianças, Sim. sabia como que era meio que Qual a a necessidade ali? necessidade, como que a escola acontecia. Então, peraí, vai precisar dessa peça, essa peça. E aí era uma outra visão. E olha que interessante, porque você trouxe o seu olhar, né? E claro que ele precisou de um tempo para
Assimilar tudo isso. Assimilar tudo isso. Deixa eu digerir primeiro, porque a ideia ainda era de, não, deixa eu tentar, porque que não vou tentar, arriscar. E se tivesse tentado, talvez não tivesse dado certo, né? Mas por Sim. isso é tão importante essa conversa, essa troca, esse apoio do casal. E é interessante, assim, a gente gravar esses podcasts para as pessoas verem mesmo. Por quê? Porque vocês vão prosperar, 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 e daqui, ali na frente vocês vão ouvir alguém falando assim: Nossa, o Felipe e a Cineide deram sorte, É. né? Porque ninguém sabe tudo que a gente passou. Quando eu abri a empresa lá, 12 anos atrás, a Cláudia tinha que vender bolo de pote, além do CLT que ela tava, porque não supria as necessidades da casa. Eu parei de trabalhar, o meu CLT não tinha mais aquela finança. E a gente tinha que suprir porque as despesas eram a mesma. A gente, com a Ana Clara bebê, né? Minha filha bebê. E tinha que suprir, então ela ia vender bolo de pote. Eu conversei com meu pai tinha padaria. Falei, pai, posso fazer uma barraquinha de churrasco na frente da padaria? Então eu saía do escritório de dia e à noite eu ia lá vender o churrasco, que era para poder ajudar ali na rentabilidade da casa. E hoje as pessoas olham e falam, nossa, eles deram sorte, né? O Eduardo e a Cláudia deu sorte. Mas ninguém sabe que a gente que plantou a nossa E é sorte, legal que é né? assim. Uma vez eu ouvi uma frase falando assim: agora que você é empreendedor, você trabalha menos. É, Trabalha menos, trabalha menos até 10 horas da noite, até 11 horas. A gente Isso. acorda mais cedo. A gente, de final de semana, tá discutindo o que vai comprar para poder fazer a próxima campanha. Então, definitivamente, a gente não trabalha menos, né? E a gente tá o tempo todo, 24 horas, pensando em no um negócio. negócio No novo negócio. para ajustar ali, para sempre manter vivo. Porque a Uhum. gente sabe também que a gente monta um negócio hoje, né? Que, inclusive, eu até vou puxar um pouquinho a essa virada de chave que tá tendo a FMU, Uhum. porque sempre foi trazido que a FMU tem 55 anos de tradição. Mas eu penso o seguinte, 55 anos de tradição, se parar ali, são 55 anos que foram ficados para trás, Sim. né? Todo mundo que é altamente tecnológico tá passando na frente. Então, a partir de outubro, a FMU trouxe o que a gente chama de Level Up, que é uma nova roupagem da FMU. Eles estão trazendo o primeiro sistema EdTech para o Brasil, dentro da FMU, dentro da plataforma, que é literalmente o tecnológico. Então, tem 55 anos de tradição, sim, só que agora com uma nova roupagem, com revisto todas as disciplinas de todos os cursos para agora 2024.2. Então tá vindo uma Legal. outra cara, que é o que a gente pensa na hora de empreender. Se a gente ficar ali, no seu caso, 12 anos, se fosse igual lá no começo, será que hoje estava dando certo? Então vocês tiveram que ir fazendo ajustes conforme vai e tal. É a mesma coisa, a gente tá com 2 anos de empresa só, né? Perto da de vocês é um bebê ainda. E a gente sabe que dentro desses 2 anos, as próprias fotos falam por si, né? O Polo ele era muito mais neutro, não tinha muita informação, e hoje ele tem mais uma cara de universidade mesmo. Uhum. Então, o laboratório de informática de Cotia ele era totalmente aberto, passava carro, dava para ouvir. Hoje ele é fechadinho. Então, tem algumas coisas que a gente está sempre ajustando, que precisa, né? Justamente para trazer o agora, o atual, para entregar para os nossos alunos. E aí o da Granja é a mesma coisa. Quem foi lá no começo via que as poltronas que dividiam o ambiente, agora tem uma parede de madeira lá bem bonita. Tem a parte também que não tinha mesa de reunião, ficava um ambiente vago. Agora tem também uma mesa de reunião. Então, tudo é trazendo para atualização, né? E a pessoa que fala assim, agora que você é empreendedor, e você pode, lembra, mano? A gente falou assim, agora que você é empreendedor, você pode. Então, mas não tem um ano a empresa ainda, não é que eu posso. O dinheiro ainda é da empresa, ainda Isso. não tá vindo para mim, É. né? Então, sempre assim, não vou chamar de dica ainda, porque eu ainda tô aprendendo também. Mas sempre que a pessoa for iniciar o empreendimento, eu penso o seguinte: não entre com a questão de tipo, eu vou trabalhar menos. Não. Não. Entra com a questão de tipo, eu vou fazer acontecer. Nem que eu tenha que trabalhar, e aí vai dar certo. Mas para dar certo, precisa ter a força de vontade de trabalhar, antes Uhum. de tudo, Ter a né? persistência ali, né, É. desde o primeiro dia, porque depois os frutos serão colhidos. Eu acredito nisso. Essa semana mesmo ainda, a gente terminou o expediente no escritório. Nosso expediente no escritório é até às 18 horas, só que eu tenho as mentorias. E às vezes o mentorado não consegue dentro do horário comercial. Então a gente ficou fazendo mentorias. Minha filha tá de férias, ela mandou mensagem pra gente no grupo nosso, falou: vocês vão dormir no escritório hoje? Porque já era 10 da noite, nós tava lá dando mentoria. Falamos, filha, daqui a pouco nós estamos indo embora.
Então é por ilusão que pensa que, no CLT você tem ali, você vai trabalhar suas 8 horas diárias ali, você tem horário para entrar, tem horário para sair e acabou, né? No empreendedorismo isso não existe, né? E tem um outro eixo também que eu gosto muito de falar, que é assim, é, que também não entra naquela questão da pessoa falar assim, se você faz o que você ama, você não tá trabalhando. Você tá, né? Mas o que eu penso é o seguinte, se você abrir um negócio só pelo dinheiro, a chance dele não dar certo é muito grande que vai se frustrar, né? Uhum. Então, tem que ser alguma coisa que você goste de fazer também. Então, a partir da hora que você fala assim, tá, tudo bem, o que eu gosto mesmo é de administrar. Então, tá, mas o que você quer administrar? Tem alguma coisa que apetece o coração, que chama um pouquinho mais de atenção, né? Então, é uma das coisas que eu penso. Se a pessoa pensa em empreender, primeira coisa é, o que que você gosta de fazer? Você gosta de fazer crochê? Então tá, a partir daí, o que que dá pra crescer, o que que dá pra vender, pra fazer dinheiro mesmo, Uhum. né? É o que é uma das coisas que a gente trouxe. Tanto eu quanto a Celia da área da educação, ela não era da área da educação. Ah, Ela não. é ela era da área da qualidade, Inspetora de qualidade, minuciosa, ligada nos detalhes. que até hoje eu dou uma sofrida com isso, que eu É. monto alguma coisa assim, ela fala, tá torto isso aqui. Eu falo, tá bom, vou lá arrumar. Ou nossa, na hora de eu colar um adesivo na parede, eu falo, meu Deus do céu, tomara que esteja certinho pra não tiver alguma coisa torta que ela vai comentar. Sim, gente, voltando, retrocedendo aqui, né, na minha apresentação, eu vim antes da área da educação, eu trabalhei durante 7 anos na área da qualidade de cartões de banco. Então, assim, desde a fabricação do chip, da tecnologia do chip ali, eu acompanhava, Aham. até o cartão tá pronto ali no envelope para ser enviado para casa do cliente. Cada detalhe. Cada detalhe. Então, assim, exige uma cobrança de que esteja tudo ali dentro das especificações, das normas, da ISO, tudo De muito tudo. certinho. Então, assim, o meu olhar ainda traz, para todas as áreas, para as minhas áreas da vida, né? Me traz na questão de estar muito certinho, Uhum. né? E aí, às vezes, entra essa cobrança minha, tanto nos negócios quanto em casa, ou a gente, hoje, né, a gente faz um pouco também do marketing, né? Nossa, a gente está tentando, está se arriscando aí nessa área também. E algumas coisas que o Felipe monta e ele me manda, né? Que a gente tem um grupo. A gente tem um Chamado grupo. marketing. Aí a gente tem um grupo e a gente manda todas as nossas ideias lá, né? E aí ele fala: Olha, eu criei isso daqui. Aí eu falo: eu não Não gostei gosto de tal letra. não gostei de tal coisa. Aí ele ajusta, né? Aí eu tento mostrar o que eu quero, mas muitas vezes o que eu falo, ele entende o que ele vê. Sim. Não exatamente o que eu quis transmitir ali no que eu falei. Aham. Aí a gente entra no embate ali até chegar numa conclusão. Mas chega, gente. Chega. Exatamente. Uma coisa legal, desde que a Si veio pro meu lado, né? Pro lado do empreendimento, gente. É o Já estava seguinte, do lado dele, tá? desde antes eu sempre falei assim, seria legal se a gente tivesse um grupo de parceiros sem custo. Porque hoje existem, se você vai acho que é BNDI que chama? BNI. BNI? Bem. BNI. BNI você tem um custo para estar lá dentro. Tem. Uhum. É um grupo gigantesco de empreendedores. Mas você tem um custo. Eu falei, e se a gente criasse um grupo de empreendedores sem custo, né? Um network ali que não tivesse um custo. Tá. Aí eu cheguei ali 8 parceiros. Eu falei, nossa, como é difícil. Assim que a Se veio, em questão de 2 meses, a gente saiu de 8 para 30 parceiros. Porque ela é muito desse de chegar e conversar e falar só, a gente tá com um projeto assim, 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 e desenrola. Hoje a gente tem mais de 60 parceiros, justamente porque foi questão dela ir atrás. E aí ela fala assim pra mim, manda mensagem pra tal. Eu falei, é seu, filho seu. Você trouxe, filho seu, pode mandar mensagem. Então, querendo ou não, dos 60 parceiros que a gente tem, 8 foi o que vieram por mim, ou que são orgânicos e tal. O Aham. restante é o que ela trouxe de verdade. Então, essa parte humana dela, assim, é muito rápido de conseguir conversar, de abrir e tal. Tanto que qualquer campanha que a gente vai fazer de rua, eu converso com ela primeiro. Porque a gente precisa fazer uma panfletagem, ou a gente precisa armar uma barraca tal pra. O que que você acha? Aí ela coloca todos os pontos que eu sei que são interessantes, porque a gente vai literalmente até o público. Ela fala, vamos Aham. montar aqui.
Porque tal dia tem mais fluxo de pessoas, tal, e a gente consegue panfletar melhor, ou captar leads melhor, tal. Então é uma das coisas que não faz mais parte da minha administração, Sim, né? ela É a já tem gestão esse dela total. feeling e já consegue gerir isso, que legal. É E, muito e bom. hoje vocês têm um terceiro sócio ainda ou não mais? Como que ficou essa questão do sócio investidor lá? Eles ainda é sócio até hoje? Então, ele funciona em formato de um repasse também. E É. funciona assim. O sócio investidor, ele foi o pontapé inicial, Aham. né? Mas ele não entra em porcentagem. Então, por exemplo, eu acertei um valor fixo com ele final, Ah, tá. então que não pesa para o Polo também. É. Então, o que a gente acertou com ele é como se ele tivesse investido na bolsa de valores e aí ele vai recebendo todo mês, Ah, né? Não é um massa. valor que pesa. Então, Uhum. se o Polo tiver 100 alunos ou se ele tiver 1.000 alunos, o valor dele continua sendo fixo. E na gestão do negócio mesmo ele tá zero, então. A gestão é de vocês dois. Isso. Literalmente, 100%, exatamente. Então, o que eu pegava de dica com ele, né, que eu até peço desculpa porque eu ainda não fiz uma coisa que ele mandou eu fazer, que ele falou que seria legal fazer, eu não fiz, que é criar uma conta para o meu 13º. Ele falou o seguinte: se todo mês você pegar uma porcentagem e guardar nessa conta, lá no final do ano você vai ter o seu 13º. Ah, isso eu faço, provisionar as férias do É, 13º, tanto nosso quanto dos dos funcionários, isso eu funcionários. faço já. E é legal Então, porque assim, dos funcionários eu faço, o nosso ainda não. tem que Tá vendo? fazer, Tem que tem que fazer, fazer. já coloca junto com o dos funcionários, É, né? Isso aí é importantíssimo, porque dá um gás pra gente no fim do ano, chegar lá e falar, não, vou ter meu 13º. Se não faz assim, às vezes a gente precisa também do 13º, mas tem que sacrificar. Se É. você já provisiona ali durante o ano inteiro, você não tem que sacrificar nada. Chegar lá tá pronto já no final do ano, né? E se vai no mês a mês, você não vai sentindo tanto, Sim. né? Agora chega no final do ano, vai numa tacada só, você fala, meu Deus do céu, isso aqui que eu não previ durante o ano. Então, se tem esse provisionamento, quando chegar no final do ano, você fala, nossa, que bom. A sensação é outra. E no mês a mês você não vai sentindo tanto. É, eu queria tirar mais uma dúvida, porque a gente tem o escritório há 12 anos e 2 anos atrás, quando a gente completou 10 anos, até em comemoração dos 10 anos, a gente decidiu abrir uma filial. E hoje a gente tem o escritório de São Paulo e temos o escritório de Santo André há 2 anos, né? E vocês falaram que vocês tinham o escritório de Cotia, o polo de Cotia, e agora tem o polo da Granja Viana. Sim. Mas no comecinho você falou que o sistema de vocês é totalmente EAD. O que que influencia vocês ter o polo em várias regiões, se é um sistema EAD? A ideia é de poder entregar literalmente o espaço para o aluno. Porque a gente vê que eu posso, a pessoa da Bahia, que é uma questão que uma prima dela vai fazer, tá, para encerrar o curso, ela vai fazer uma pós-graduação com a gente em Cotia. Aham. Então, dá para fazer de estado para estado. Possibilidade, né? O problema e se eu tiver com o meu computador ruim, o que que eu faço? Como que eu estudo, tal? Se eu tiver com o internet ruim. Então, a gente pensou em criar um polo que ele literalmente tivesse tudo para atender o cliente, o aluno. Dentro desses polos, o primeiro que a gente montou, ele é maior, né? Ele tem 140 metros quadrados, com sala de aula, tudo. O outro também tem todas as coisas que o primeiro tem. Um pouco menor, mas a gente pretende fazer uma Mas expansão lateral comporta ali. também. É. Mas a ideia do polo é literalmente receber as pessoas, né? Por mais que seja EAD, a gente tem essa possibilidade que a gente fala de transformar, né? O EAD num semipresencial, Uhum. que inclusive no mês passado eu comecei a criar um negócio que chama-se organograma para os próprios alunos. Quando que eu vou estudar o quê e como que eu vou estudar? Então, o EAD ele dá essa facilidade de estude de onde quiser e quando quiser, salvando a questão do calendário. Então, quando quiser, desde que seja até o limite do calendário. E aí a gente vê que tem um pessoal que deixava tudo pro final, né, fazendo, depois, né, e não conseguia completar. Então eu falei o seguinte, tá bom, então eu vou criar um organograma para quem tiver interesse. Então o pessoal foi entrando em contato, falei, ó, tal dia você vai fazer isso, 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 isso. E aí a gente conseguiu ter um fluxo mais legal. Para o pessoal que é ainda um pouco mais das antigas, que não consegue se acostumar em estudar pelo celular ou pelo computador em casa, né? Aí a gente tem esse espaço para recebê-los mesmo, Ah, que é um legal. espaço mais calmo, mais tranquilo. Uhum. Eles podem sentar lá e ficar durante o período, né, período de funcionamento. Tanto que agora, nesse período de férias, a gente também trabalha em horário reduzido, porque os alunos estão em período de férias, né? Não tem Sim. por que a gente
fica até às 8 da noite, Aham. sendo que não Não precisa não estar com um polo precisa. aberto em período integral. Isso, não tem Atende. essa necessidade, né? Uhum. E aí a gente tem o laboratório de informática, né? Tanto no de Cotia quanto na Granja. O da Granja comporta um a menos, né? Cotia tem 7, na Granja tem 6 máquinas disponíveis ali para os nossos alunos. A gente já teve alunos estudando tanto no de Cotia quanto na Granja, porque assim, é um ambiente silencioso, né? Você não tem distrações normalmente que Uhum. você está estudando em casa, outras preocupações, né? Você não consegue focar tanto no que você tem que fazer se você tem outras distrações ali ao seu redor. Sim. E aí, você tem no local específico, a gente sempre conversa com os nossos alunos. Olha, de repente o aluno tem só o celular para estudar. É possível estudar com o celular pelo EAD? É possível. Só que assim, reduz um pouco ali a questão da atenção, né? Diminui ali a letra. Seria mais viável se fosse no computador. Aí a gente sempre diz, mas eu não tenho um notebook. Não tem problema, vem pro Polo. Dentro do nosso horário de funcionamento, você consegue estudar aqui tranquilamente, né? Sem nenhuma distração e consegue focar e vai ter maior rendimento ali no que você propôs fazer no seu planejamento. Que ótimo. Então, a gente tem esse suporte que muitos Uhum. outros polos não têm, né? E outra questão que a gente focou também é, mesmo sendo um polo EAD, a gente tem a questão de ser humano, literalmente. A gente tá ali por trás, muitas vezes eu, o Felipe, a gente faz o primeiro atendimento quando as meninas não fazem, né? Porque a gente tem uma equipe ali para dar todo esse suporte, mas tem atendimento presencial em balcão, a gente faz a apresentação do polo, tem mensagem de áudio, a gente responde imediatamente, a pessoa não fica ali numa fila de espera, não é mensagem automática, né? Tem todo um suporte e a gente também, caso, por exemplo, o aluno não conseguiu resolver a questão que ele tinha que resolver via WhatsApp, marcamos uma reunião presencial, o aluno vem até o polo, ou uma reunião online, se ele não consegue, se ele está mais longe, né? Dependendo da rotina dele, e a gente consegue explicar e tirar todas as dúvidas ali. Então, Uhum. muitos outros polos só abrem as portas e não dá esse suporte, que é o que o aluno precisa para poder Precisa. A seguir. gente recebe bastante aluno assim. Inclusive, a gente recebeu uma premiação recente Uhum. de segundo melhor polo do Brasil, né? Nossa, Isso, o que O Poxa, que Brasil. legal. legal. Brasil de Cotia. Parabéns. Que Aí a legal. ideia é que a gente consiga ampliar também pro da Sim. Granja, né? Aham. Mas a gente perde pra Central, né? Se Sim. não existisse Central, a gente era Central, mais ou menos isso. Porque a hora que a gente foi premiado assim, eu falei, nossa, que legal. É Que sinal de que incrível. Sim, É, tá no caminho estamos no caminho certo, certo, né? caminho né? certo. E Parabéns. recentemente, só puxando, a gente inaugurou a SME, que é a Silva Macia Educacional, que são cursos preparatórios e profissionalizantes, né? Existem 100 cursos lá, aproximadamente 100 cursos. Desses cursos, atendemos crianças a partir de 10 anos até não tem limite, né? Mas engatinhando também, começou em março, então a gente tá pegando agora as engrenagens, vamos dizer assim. Que bacana. Gente, Tá nosso tempo chegando ao tá fim. chegando no final. Poxa, Ainda tinha um monte de pergunta pra fazer, mas todo mundo que vem aqui, o que que a gente fala? Que vai ter que fazer o Tem que episódio fazer 2. outro. tem que ter uma sequência aí pra gente poder conseguir falar tudo. Passou É, rápido. passou Os rápido. empreendedores vêm aqui, a gente falou que vai ter que começar a fazer uma série, porque uma hora passa rapidinho, não dá pra gente fazer tudo, falar tudo que a gente queria falar, né? Mas é bom que fica um gostinho aí de De quero quero mais. mais. Então, acho que a gente queria agradecer primeiramente a vocês terem aceitado o convite aqui, contando um pouquinho da história de vocês, né? Porque aqui é um resuminho, gente. Sim. Vida real, né? A gente conta aqui em uma hora a relação mesmo, que só a gente sabe o que que a gente passa, né? Eu queria agradecer primeiramente e queria também deixar esse espaço aí para vocês divulgarem como que as pessoas já acham vocês, encontram vocês, tanto a FMU como a SME, que é agora um empreendimento mais recente, qual que é as redes sociais, onde que eles encontram, site, telefone, para vocês disponibilizarem e também para vocês deixarem um recado final aí para os empreendedores, porque o nosso canal é voltado para empreendedor, aqueles que querem empreender, aqueles também que querem empreender em casal, né? Que a gente sempre costuma falar, né, Vida, que é bom empreender em casal. No fim das contas, pra gente é bom, né? É, pra gente é bom, funciona, Eu tem os gosto também, desafios, exato. mas é muito bom empreender Sim. em casal. Então, o espaço é de vocês, gente. Bom, quero agradecer o convite imenso, assim, nossa. Primeira vez a gente não conseguiu, né, por conta das agendas e tal, agora a gente bateu o martelo. É o que a gente falou, as agendas, graças a Deus, as nossas agendas são aceleradas, corridas, mas a gente falou, não, tá marcado, é o podcast, vamos ao podcast. E pronto, e aconteceu, e é legal porque a gente viu que, putz, vai faltar espaço, vai faltar tempo, vamos Vai. dizer assim, falta o tempo, né? Falta. Mas Falta para encontrar a tempo. gente,
O mais fácil nesse momento seria pelos Instagrams, né? @FMUCotia e @FMUCotia Granja Viana. O telefone de Cotia é o 11 4321 2370 e o da Granja Viana é o 11 5199 9483. Gente, o Felipe, ele é muito bom de números, sabe? Porque até o meu CPF ele que sabe. Mas assim, deixar também aqui o meu agradecimento, tá? Eu tô um pouco ainda tímida a questão das câmeras, mas é muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente volte novamente, né? E é isso. Muito obrigada e até uma próxima. A gente que A agradece. gente que agradece. Obrigada pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês. E para quem quiser encontrar a gente também, meu arroba sou Eduardo Nascimento. E o meu é @ClaudiaLima07. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada.